Como, professora? Quando sair a PLR, como é que é, professora? Então, quando sair a PLR, entendeu? Eu venho aqui, faço um churrasco, tudo pago pra galera. Entendido, professora. Ô, vamos lá, hein? Tá rodando. Professora, meu currículo, professora, dê uma olhada se tá certo, tá errado. Eu vou também mandar pra vocês. Nosso trabalho é sobre ligas de memória de forma níquel, titânio, nióbio e cobalto. Deformado só a cabeça do pato. As ligas de titânio, níquel e nióbio são conhecidas por ter propriedades de memória uniforme e elas são utilizadas principalmente porque elas mantêm a forma em temperatura ambiente, durante o transporte, armazenamento. Bom, elas possuem uma única faixa de esterese e excelente ductilidade. Essas propriedades são muito importantes na fabricação de junções e vedações, porque quando você vai produzir, por exemplo, uma articulação, uma coisa assim, você tem que ter uma estabilidade, porque não pode ter força de praxe. Então, propriedades como elasticidade são importantes. Bom, os materiais utilizados na fabricação de articulações e tubos devem satisfazer dois requisitos: baixa temperatura de início de transformação martensítica e elevada elasticidade. Quando essas condições não são atendidas, a articulação pode ser deformada praticamente até a sua falha. Então, ela não vai vetar, ela vai, como se diz, vai deformar plasticamente e não vai ser útil. Bom, então, nesse estudo foi feito um levantamento das propriedades do material quando você adiciona cobalto nas ligas de titânio, níquel e nióbio. Já tinha alguns estudos antes que falavam da adição de cobalto em ligas de nióbio e níquel, mas não nas ligas de titânio, nióbio e níquel. Aqui é uma curva de esterese, onde mostra a longa faixa de esterese dessas ligas. Bom, porque ali eu acredito que é importante você ter uma baixa temperatura de transformação no início da fase martensítica, por causa que se a temperatura for alta, por exemplo, for 50 graus Celsius, vai ocorrer transformação de fase, como a gente sabe quando ocorre transformação de fase, há uma variação no volume. Então, por exemplo, quando você quer uma estabilidade dimensional, isso não funciona. O experimento, as ligas são preparadas primeiro por fusão das matérias-primas, em arco de fusão não consumível, sobre um forno de atmosfera controlada. Os lingotes são fundidos em 4 vezes para garantir que a composição seja bem homogênea. O lingote primeiro sofre o processo de cozimento homogêneo por 1 hora, cerca de 850 graus Celsius. Então ele faz o trabalho aqui na chapa com uma espessura de 1,2 milímetros. As amostras para observação para observar a microestrutura e das propriedades mecânicas são cortadas da chapa. Todas as peças são tratadas com uma solução a 850 graus Celsius durante 30 minutos em tudo de sílica evacuado. Uma recolher pra caralho. A identificação dessa fase foi feita com redação física. As opções das ligas foram classificadas por espelhamento e leitura. Equipamento com eletroconversa de energia MTS. Leia mais alto, e Diogo. 10 tensão finalizadas em MTS 810. Tem. De 4 vezes de 4 segundos. Em temperatura ambiente. Vou apresentar. Isso não é mais de forma. Vou apresentar. Aqui a gente tem os ciclofotogramas, ele foi utilizado X para aquelas composições A, B, C, D e E, sendo que a E não tem cobalto e depois foi adicionado meio mesmo de cobalto, reduzindo o teor de níquel. Aí tem o de titânio nióbio, passando em todas, porém foi substituído muito por cobalto. Como pode-se observar, subiu a fase. Essa fase não vou encontrar a fase titânio, nióbio, titânio, nióbio 2, cobalto
A introdução do cobalto na formulação evitou a formação da fase titânio, nióbio 2, níquel, que é uma fase extremamente frágil que prejudica em muitas propriedades químicas do material. E como isso pode ser visto esses são os resultados dissolvido na matriz do material. Ele não ficou concentrado em uma parte, ele foi homogeneizado por toda a microestrutura. Esses são os gráficos do SC. Como todos podem observar, o Batman se abrindo. O Batman está lá se abrindo na apresentação. Está mostrando quem que é o macho dele. Quem que é o macho? Ele é o macho. Quem que é teu macho? Quem que é o teu macho? Isso. Esse é teu macho. Ele tem um macho. Beleza. O macho do Batman. Aqui o E é um sem cobalto e o A é o máximo teor de cobalto. Então, quanto mais cobalto, menor foi a temperatura de início de transformação matricítica, o que pode ser comprovado. Então, eu vou passar para o Roger. Ele pediu por quê? Bom, aqui é um gráfico que mostra o efeito que o conteúdo de cobalto na liga vai diminuir a temperatura de início da transformação arqueticítica da liga. Então dá para ver aqui que ele decresce quase que de modo exponencial. O Batman está pensando no que ele vai fazer agora. Um efeito muito considerável nesse aspecto. Quem é teu macho? Batman. Os gráficos de tensão por deformação variam também com o conteúdo de cobalto. Dá para ver ali que essa faixa aqui é a pré-deformação que foi submetida. Dá pra ver que o Valdir não entende nada. Dá pra ver que com a adição de cobalto ele se torna mais resistente para começar a se deformar. Esse daqui é a taxa de recuperação da liga, que por si só é a memória de forma da liga, com a pré-deformação que, aliás, pela tensão aplicada. Então, quanto maior a deformação, menor vai ser a taxa de recuperação. Mas esses valores eles aumentam muito quando você tem uma pré-deformação da liga. Se deformar lá antes para submeter ela, vai ter uma taxa de recuperação menor. Bom, conclusão. O que eles concluíram foi que as partículas desse composto de titânio e nióbio, 2 níquel, desapareceram, e isso é benéfico para melhorar as propriedades mecânicas das ligas de titânio, níquel e nióbio. A temperatura de transformação de fase das ligas desse troço aí são diminuídas com o aumento da quantidade de cobalto. Outra coisa que foi concluído com o trabalho é que o nível de tensão na curva de tensão e deformação aumentou muito, o que significa que a tensão de recuperação também seria aumentada. E que a máxima tensão que foi completamente recuperada para essa liga foi 7,8%. E a liga é 9,5%, 28%, cobalto. É isso aí. Perguntas? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Não. Pedro, você que estava falando. O que é isso, Thiago? Faz a pergunta aí. Faz assim mesmo, você tem que responder. Deixa eu perguntar então. Vou fazer uma pergunta só, dar uma colher de chá para vocês. Vocês falaram que a adição de cobalto foi benéfica, porque evitou que formasse um composto frágil da liga, isso é bacana. Mas, porém, o que aconteceu? Ocorreu uma menor temperatura de início da transformação latensítica. E qual seria o efeito disso na aplicação da liga? Bom, quando você tem uma temperatura baixa, vai ser melhor. Por causa que você vai ter uma estabilidade dimensional melhor da liga. Por causa que você não vai ter transformação de fase, por exemplo, em temperatura ambiente. Se, por exemplo, a temperatura que era antes, se fosse 25 graus Celsius, se tivesse esse início de transformação, você ia ter variação dimensional a temperatura ambiente, mas como você baixou o início de transformação de fase, então não vai ter variação dimensional.